Seja bem-vindo ao canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Ana Victoria e no vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha sobre esse livro super especial da autora Joyce Meyer, que tem por título Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo. É um livro maravilhoso, um livro que me ajudou bastante nos momentos em um período que eu estava passando por diversas situações de vários contextos difíceis. E foi um livro que eu fiquei impactada com o conteúdo dele e eu não poderia deixar de indicá-lo, porque eu acredito que quando a gente aprende determinada coisa, né, que edifica, que é bom, você quer compartilhar isso com as pessoas, você também quer que as outras pessoas aprendam, que elas também vivam isso. E essa autora, ela não é somente uma escritora, ela é uma pastora, palestrante, uma influenciadora cristã muito renomada nos Estados Unidos. Na verdade, não só nos Estados Unidos, né? Falo dos Estados Unidos porque ela é de lá, mas ela já é conhecida, o conteúdo dela já rodeia por diversos países, como Canadá, Inglaterra, Índia e tantos outros. Bom, esse livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, a autora tem por objetivo fazer o leitor, levar o leitor a reconhecer as suas habilidades, a lidar com as suas inseguranças, a conhecer a si mesmo, a se aceitar e a cumprir e cumprir o seu propósito de vida, né? Porque para quem acredita que nós somos seres que somos criados aleatoriamente, não viemos aqui pra Terra pra fazer nada, gente, esquece isso aí. Todos nós somos seres de propósito, temos propósito sobre a nossa vida. Você não veio pra Terra pra fazer nada ou pra viver da forma que você acha que é o melhor. Não, todos nós fomos criados com um propósito, todos nós temos uma capacidade de influenciar as pessoas, mas como influenciar se nós não conhecemos a nós mesmos ou se nós nos sentimos inseguros a maior parte do tempo? Como vamos impactar ou cumprir o nosso propósito tão diverso se nós nos odiarmos a maior parte do tempo, sermos excessivamente críticos conosco? Gente, esse livro, eu tô falando isso, mas são questões e dilemas que eu vivo, sabe? E claro, hoje eu consigo falar e ser um pouquinho melhor, né? Um pouco melhor, eu tenho que ir trabalhando isso todos os dias, mas um pouco melhor graças a essa visão maravilhosa da autora Joyce Meyer. Gente, esse livro ele fala sobre essas questões dentro do contexto bíblico também. Esse livro ele não é apenas para pessoas que se dizem cristãs. Você não precisa necessariamente ser um cristão. Esse livro é de cunho espiritual, mas você não precisa ainda ser um cristão para você ser beneficiado de todo esse conteúdo rico. É um conteúdo que ele abrange você como ser humano, sabe? Como você melhorar, você desenvolver suas habilidades como ser humano. E é claro que é impossível você, assim como todos os conteúdos da Joyce, é impossível você ter acesso a algum conteúdo dela, seja em forma de áudio, de vídeo ou dos seus livros. É impossível você ouvir uma mensagem, algum conteúdo dela e você permanecer o mesmo. Você, sabe, uma chavinha não virar pra você, sabe? Porque ela é uma mulher muito sábia, de uma visão assim extraordinariamente magnífica. Essa autora, ela tem mais de 90 livros publicados. Ela se dedica, né, ao ministério da palavra de Deus, de falar sobre a palavra de Deus, de uma visão muito... Gente, eu acho a visão dela assim muito clara, muito objetiva, muito diferente, divertida, sabe? Você aprende de uma maneira divertida porque claro que ela ensina dentro do contexto bíblico e ela também usa das suas experiências que Deus revelou para ela, Deus ensinou ela, sabe? E é maravilhoso quando você tem a oportunidade de consumir um conteúdo, sabe? Aprender. Coisa que assim, você lê a palavra de Deus e você tem que buscar o entendimento daquilo, porque tem coisas que são muito claras, você já entende de cara, e tem outras que você precisa mergulhar, sabe? Para entender e pedir pro Senhor, Deus me dá entendimento disso.
E é muito bom quando chega alguém, você tem a oportunidade de aprender um conteúdo para a sua vida através de uma pessoa que já passou por isso, já estudou para isso, porque ela se dedica a estudar a palavra de Deus profundamente e a trazer isso mastigado pra gente, sabe? Nós aprendemos mastigadinho, só recebemos, sabe? Quando, no decorrer da leitura desse livro, eu percebi, eu ficava maravilhada, eu falava, Deus, nossa, como tu é incrível mesmo, o tanto que a gente erra por falta de conhecimento, por falta de buscar o entendimento, porque a palavra de Deus ela já nos deixa tantas respostas, sabe? Tantas histórias que servem de respostas para os nossos contextos. São contextos, né, são histórias do passado, mas que são, quando você entende, serve demais para o nosso contexto atual, sabe? É como se você estivesse lendo mesmo uma revista, um livro atual, de coisas atuais. Então ela, como se dedica a isso, aprende, ela entende, vive isso na vida dela e ela passa pra gente nesse conteúdo riquíssimo. Ela já começa antes mesmo do leitor iniciar, né, sua leitura, ela já começa aqui com um confronto, com questionamentos como: você encara a sua vida com a confiança que você precisa para desenvolver suas habilidades no nível elevado? Você se sente livre para desenvolver aquilo que vem no teu coração, sabe? Às vezes vamos usar o exemplo, eu vou usar o exemplo, tem dias, né, meses que surgem tantas ideias, tantos sonhos na minha mente. Nossa, eu poderia me dedicar a isso, eu poderia fazer isso. Eu percebo que eu tenho uma tendência, eu tenho uma facilidade com certos conteúdos, com uma certa área. Só que aí, no que parece empolgante, parece que no outro dia ou na mesma hora de pôr isso em prática, você trava. Vem a insegurança, o medo fala mais alto e aí você vai deixando, sabe? Você vai enterrando isso. Às vezes até você consegue colocar em prática, mas coloca-se em prática de uma forma insegura. E quanto que você vai enterrando sonhos, tanto que você vai enterrando seu potencial. Então ela já começa com esse confronto. E ela também fala, ou você se considera essa pessoa confiante, você se considera que você consegue usar todo esse potencial, você se sente uma pessoa realmente livre, como Jesus já nos fala na sua palavra, ou você se considera como a maioria das pessoas que na maior parte do tempo se sente incapaz. E por isso, né, não avança nos seus sonhos, nos seus objetivos, né? Tá, ela começa com esse confronto e ela vem em uma chamada muito atrativa, muito convincente. Ela fala: então, através desse livro, descubra como é possível você lidar com as suas derrotas, com os seus fracassos, enquanto você avança em direção aos seus sonhos. Como é possível você deixar de ser inseguro, medroso, e quanto é possível e muito importante você aprender a se aceitar, a gostar de si mesmo, enquanto você está no processo de autoconhecimento, enquanto você está caminhando em direção à pessoa que você deseja se tornar. Porque eu acredito que todos nós, né, quer dizer, boa parte das pessoas deve pensar assim: nossa, fazem uma autoavaliação de si mesmo e pensam: nossa, eu gostaria de ser diferente, eu gostaria de ser mais assim, eu poderia ser mais, né? Pensam em evoluir, em crescer, ou nossa, eu poderia ser mais com fulano, ser mais parecido com ele e tal, tal. Outra questão. Nesse livro ela também fala sobre o quanto que nós devemos ter cuidado com as comparações, sabe? O quanto que nós temos que aprender a reconhecer os nossos valores, os nossos dons. E isso é muito importante porque serve até mesmo para a gente não se comparar com a outra pessoa. Porque assim, tem coisa que o fulano faz que a gente vai poder fazer igual, né? Talvez não tão perfeitamente com ele, mas a gente até pode conseguir, mas não tem muito a ver com aquilo que, sabe, a gente não consegue ser igual a ele ou desenvolver as mesmas coisas, porque os nossos dons e o nosso propósito não tem a ver a ser como fulano. Nós somos seres únicos, temos dons diferentes, diversos, e nós fomos chamados para desenvolver isso, a sermos, né, ter uma personalidade aperfeiçoada, diferente, porque cada um vai influenciar o seu meio de uma forma diferente. E outra coisa, ela fala que ao longo
dessa jornada dela, né, de vida, de ministério, o tanto que ela descobriu que a maior parte dos problemas, né, que das pessoas correrem para os psicólogos, não tem nada de errado, gente, você buscar tratamento, né, até porque ela também já fez, mas fala assim, o tanto que as pessoas sofrem, o tanto que nós sofremos com isso, sabe, isso gera problemas psicológicos, ansiedade, o tanto que nós sofremos por não reconhecermos, não nos autoconhecermos e sofremos com uma autoimagem negativa de nós mesmos, o quanto que isso afeta nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, e que isso é a raiz dos problemas, sabe, dos relacionamentos. A maioria dos casos é causado por isso, por nós rejeitarmos a nós mesmos, não gostarmos de nós mesmos, porque aqui ela nos ensina, o que já é óbvio, como que nós podemos dar ao outro algo que nós não temos. Como que nós podemos gostar realmente das pessoas se nós não gostamos de nós mesmos? Como nós podemos aceitar o nosso cônjuge, o nosso amigo, de uma forma mais genuína, da forma como Jesus nos chamou para fazer, se nós não somos, se nós não temos compaixão, se nós não nos aceitamos, como que nós vamos fazer isso pelo outro? Porque às vezes a gente tenta, né? Tenta, a gente falha e nem entende por que a gente não consegue. Nossa, eu me esforço tanto pra ser uma pessoa mais assim, mas às vezes a gente tá tentando dar e fazer pro outro coisas que nem nós mesmos fazemos pra nós mesmos, sabe? Eu considero esse livro riquíssimo, gente, riquíssimo. Uma coisa que eu queria falar antes foi, à medida que ela fala sobre isso, sobre autoaceitação, à luz da palavra de Deus, o que é maravilhoso, porque você vê no contexto bíblico tanto que Jesus ele se importa com essas questões, ele deixou lá pra gente, sabe? É só questão da gente buscar, sabe, meditar na palavra dele, estudar a palavra dele, porque ela falou que uma das chaves para ela aprender tudo isso, né, ao longo do seu ministério, da sua vida, foi isso, gente, se dedicando ao estudo da palavra de Deus, aprendendo a receber o amor de Deus. Ela fala sobre isso também, que nós só podemos amar o nosso próximo, sabe, amar as pessoas realmente, se nós amarmos a nós mesmos. E nós só conseguimos fazer isso à medida que nós aprendemos a receber aquilo que Jesus já coloca sobre a nossa mesa todos os dias, sabe? Ele já coloca amor sobre a nossa mesa, mas às vezes a gente não toma posse. Deus ele já levou consigo as nossas enfermidades, a nossa herança ruim. E ele já deixou pra gente uma herança boa, sabe? Bons frutos. Ele coloca sobre a nossa mesa, mas ele também não obriga a gente a pegar, a gente tem que tomar posse disso. Então nós temos que aprender a receber o amor dele e, né, através disso a gente vai ser cheio e não vai ter como a gente ser cheio de amor e não transbordar para as pessoas, sem necessariamente ser algo forçado, sabe? Algo que demanda esforço da nossa parte. Quando nós temos para dar, a gente dá de bom grado, isso não nos custa, não nos dói. E ela nos ensina sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre o quanto que Jesus já veio para nos libertar não somente dos nossos pecados, mas de libertar de tudo aquilo, de toda a enganação, né, de todo o erro, de toda sabotagem que o inimigo coloca no nosso caminho. Ela fala também sobre nós já termos a aprovação de Deus, tanto que nós precisamos estar em concordância com Deus sobre nós mesmos, sobre a nossa imagem, porque às vezes nós nos sentimos tão indignos, sabe? De receber, de viver coisas boas, de viver experiências, de receber coisas boas da parte do Senhor. Nos sentimos tão inseguros, nós temos uma autoimagem tão negativa que isso passa, sabe? Ela usa contextos que é real, eu vivi em muitos contextos, na qual às vezes você tá numa roda de amigos, seja do trabalho, da faculdade, e aí de repente você começa a vir aqueles pensamentos, nossa, eu sou inferior a essas pessoas, nossa, elas nem devem gostar de mim mesma. Sabe? Ou até depois que isso pode acontecer quando você tá lá no meio das pessoas, você se sentir rejeitado, ou quando você sai da presença delas e você começa a criticar seus pensamentos, você começa a criticar suas ações, o que você falou, o seu comportamento. Gente, não tem nada de errado. Ela também fala que não tem nada de errado da gente se autoavaliar, porque nós precisamos avaliar os nossos comportamentos, né? Mas há uma diferença de nós sermos excessivamente críticos com nós mesmos, porque
Quando nós somos excessivamente críticos, nós automaticamente entramos na condenação, nós passamos a nos condenar, sabe? Condenar, e isso vai desencadeando tanta coisa, que você vai aprendendo ao longo desse conteúdo, né? E o tanto que Deus, ele já nos aprovou, nós já temos a aprovação de Deus. Deus, ele não concorda com o nosso erro, mas ele nos ama. Vou usar a colocação que ela fala aqui, ele não tem problema em manter as coisas separadas. Quando a gente é mal com o nosso irmão, quando a gente fala o que não deveria falar, que magoa, que entristece, ele não gosta disso. Isso é pecado, mas isso não faz com que ele nos ame menos, sabe? Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Ao longo dessa leitura, a gente vai ver, à luz da palavra de Deus, o quanto que Deus, ele já está comprometido conosco como indivíduos e o quanto que ele quer que nós nos aceitemos, o tanto que ele quer que nós nos sintamos bem acerca de nós mesmos, porque isso, ele sabe que isso vai impactar nos nossos relacionamentos com ele mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que nós amamos e até mesmo as pessoas que nós ainda não conhecemos e vamos conhecer e que vamos ser canais de bênção ou maldição. Esse livro, ele tem 12 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre autoaceitação, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? Basicamente, esse capítulo fala, né, um pouco do resumo do que eu acabei de falar. Todos os capítulos, eles já começam com um embasamento bíblico também, né? No seu título, ele já tem ali um versículo. No caso desse aqui pois... Gente, eu não vou dar spoiler, tá, do livro, eu vou só ressaltar algumas pequenas partes, tentando não dar spoiler, né? Pois como ele imagina em seu coração, assim ele é. Isso já está em Provérbios, na Bíblia, sabe? Então, isso não é spoiler. Já está na Bíblia. Como nós nos enxergamos interiormente, assim nós somos exteriormente. É por isso que nós temos que ter cuidado com como nós estamos nos enxergando, porque isso vai impactar no mundo exterior. E aqui ela vai falando, gente, o mais massa nesse livro é, como eu já falei, ressalto de novo, ela vai usando de contexto bíblico e ela vai usando suas experiências também, sabe? E como ela é uma mestra da palavra de Deus, né? Ela trata nesses versículos e contextos bíblicos, tem uns que ela vai só citar e outros que ela vai colocar lá mesmo. E ela traduz pra gente, sabe? Ela usa uma tradução bem clara, ela complementa, sabe? Coloca grifos dela mesmo lá, coloca em parênteses, pra não ter desculpa de que você não entendeu aquilo, sabe? É pra essa mensagem fixar no seu coração, você não ter desculpa de que não entendeu, ou de que tá difícil, e é maravilhoso. Aí aqui no primeiro capítulo ela fala sobre aceitação ou rejeição, mudança exige correção. Tá, o segundo capítulo fala sobre sua autoimagem afeta seu futuro, que é exatamente isso também que eu falei anteriormente. O tanto que isso afeta também a nossa perspectiva de futuro, porque pensa comigo, se você se sente uma pessoa tão insegura, se você se sente incapaz, qualquer sonho que vir no seu coração, na sua mente, você vai ficar, nossa, mas será que eu consigo? Será? Você vai se sentir insegura acerca de tudo e às vezes você vai se sentir igual um cão morto, sabe? E ela usa o contexto bíblico também que fala tem uma história bíblica que fala sobre isso. O terceiro capítulo fala sobre eu estou bem, eu estou a caminho. Eu particularmente, esse capítulo foi um dos que eu mais gostei, sabe? Um dos mais marcantes pra mim. Todos foram importantes, mas esse eu considero que foi marcante pra mim porque aqui ela fala sobre os começos, o tanto que a gente precisa reconhecer, aprender a valorizar o momento que a gente está vivendo também. Se trata de nós mesmos e de eventos, sabe? Você tem que curtir, porque assim, muitas vezes a gente fala assim, a gente só vai ser feliz quando conseguir tal coisa, quando eu estiver de tal forma, ganhando tal, né? Quando eu estiver conseguindo o meu sonho, aí eu vou ser feliz. E ela fala que é possível, né, e mostra para isso experiências dela e bíblicas, que é possível você aproveitar e o quanto que isso é importante, você aproveitar o presente, você aproveitar o momento que você está vivendo, porque você está em direção
ao caminho. Você pode seguir, mas você tem que curtir, você tem que valorizar o hoje também. E isso é com relação a nós mesmos, porque a gente sabe que a gente precisa melhorar. Tem muitas áreas que nós precisamos, mas nós somos uma obra em reforma. A palavra de Deus já fala isso. Estamos em constante reforma, de glória em glória. Temos que basicamente olhar para nós e falar: eu ainda não estou aonde eu quero estar, mas graças a Deus eu não estou mais aonde eu estava. Eu estou bem, eu estou a caminho. Gente, pensa, não, eu até me arrepio quando eu falo isso, porque pronto, dá vontade de fechar o livro assim, pronto, acabou, não preciso aprender mais nada, tô brincando. No sério, quando eu li esse livro, eu li ele bem devagarinho. Como eu falei no começo do vídeo, eu li ele no momento que eu tava precisando muito. Deus foi muito generoso comigo, porque ele sabia que eu precisava disso. Como eu consegui esse livro é emprestado, né? Como eu consegui ele, como ele apareceu na minha vida, foi muito engraçado. E assim, eu li ele bem devagarinho, porque tinha livro, sabe quando você vê uma frase lacradora? Você vê você ouve, você lê uma frase, um conteúdo foda. Aí você pensa assim, pronto, fecha tudo, acabou. Não preciso de mais nada. Tipo assim, acabou. Isso aqui vai dar pra eu refletir pro resto da semana. É tipo isso. E tinha texto que tem conteúdo aqui dentro que virou tanto a chavinha pra mim, que eu falava assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso, oh meu Deus, eu preciso de um tempo pra refletir sobre isso. Mas em parte também, gente, eu demorei a ler esse livro, eu tava lendo ele de pouquinho, é porque eu não queria que ele acabasse. Como eu falei pra vocês, eu comecei a ler ele num momento difícil da minha vida. E assim, claro que à medida que eu lia, muitas coisas iam melhorando. Porque assim, Deus é tão bom que tudo que eu aprendi aqui nesse livro, né, nesses dias maus, eu aprendi em outros conteúdos também. Eu intercalava ele com a Bíblia, intercalava ele com outros conteúdos, em vídeo, tal. E parece que tudo se relacionava, sabe? Então eu lia ele aos pouquinhos pra não acabar. Eu ficava assim, nossa, quando esse livro acabar eu vou ficar triste. Então, em parte era por conta disso também. Eu acredito pra quem adquirir esse livro, ou quem já tem, né, que for ver esse vídeo, vai concordar comigo. Ela fala sobre a alegria do processo, viver com alegria, paz e esperança. A palavra de Deus, ela já nos chama para isso, já nos garante, já nos dá instruções para isso. Tá, e o capítulo 4 fala: você se perdeu. Como nós podemos ter êxito em ser nós mesmos se nós não nos conhecermos? E ela compara, a autora compara a nossa vida como um labirinto, realmente, né? A nossa vida é como se fosse um labirinto de que é muito fácil a gente se perder do nosso propósito, é muito fácil a gente se perder de nós mesmos. Sobre pressão, sobre pressões, sabe? Porque o tanto que, às vezes, por nós não nos conhecermos ou nós estarmos perdidos, quanto que isso é ruim, porque a gente começa a se comparar com o outro. As pessoas, né, todo mundo vai passar por isso, sempre vai chegar alguém e falar: por que você não... Por que fulano, assim, já automaticamente já dizendo, fulano é melhor que você, por que você não tá fazendo o que fulano tá fazendo, tal. Aí você fica, isso acontece muito quando a gente é criança, né? A gente escuta de tia, à medida que a gente cresce mesmo, tipo assim, fulano tá fazendo isso, você podia ser igual fulano, tal. E às vezes você vai pegando aquilo e vai, nossa, porque você nem, sabe, você não tá nem firme de si mesmo, dos seus objetivos, das suas convicções, quem você é, do seu talento, dos seus dons. E aí você fica, sabe, naquela pressão de corresponder às expectativas do outro. E às vezes você cai na besteira de fazer o que o outro tá fazendo, que não tem nada a ver com você, e você falha. Você se frustra, sabe? E você acaba colocando pressões no outro também, porque ela nos revela, faz refletir muito isso, sobre pressões. A gente acaba se cobrando tanto, se pressionando e ser mais, que essa pressão, ela automaticamente a gente transfere para quem estiver perto da gente, quem a gente ama, seja os nossos pais, o cônjuge, o namorado, o irmão, a gente acaba transferindo para as pessoas que a gente ama. Ser diferente não é ruim, somos livres, a liberdade que Cristo já nos chamou, gente, e é impressionante. A palavra de Deus, ela é leve, só que a gente, ao longo da nossa caminhada, a gente vai colocando fardos sobre nós mesmos. Nós vamos levando visões erradas sobre o Evangelho à medida que a gente vai aprendendo. A gente já aprende doutrinas, coisas assim que
tem coisas que são, assim, essenciais, são importantes, mas outras são tão, sabe? Só serve pra colocar fardo sobre a gente e vai ficando pesado, sabe? Mas a palavra de Deus, ela é leve. Quando você se dedica a ler, a estudar, você vê o tanto que Jesus, como ele mesmo fala, o fardo dele é leve, não é pesado. Mas a gente tem que buscar por si próprio aprender isso, a não viver com uma visão distorcida. Fala sobre os dons, lidando com a crítica e com o julgamento. Tá, o capítulo 5. É preciso ter confiança. Tanto que nós precisamos ser constantes no que diz respeito à confiança. Confiante acerca dos nossos dons, acerca do nosso potencial, do nosso chamado, da nossa capacidade. Precisamos ter senso de triunfo. A palavra de Deus já fala isso pra gente, já nos instrui. Deus, ele não quer nos ver inseguros. Até porque a insegurança, ela vai fazer com que nós, às vezes, até podemos até começar algum projeto, mas a gente vai dar para trás, vai desistir por conta da falta de confiança. Fala sobre capacitação divina, o tanto que a gente precisa tomar posse disso, sabe? E o tanto que a confiança é algo que nós precisamos decidir ter. Fala sobre o tormento de duvidar de si mesma, que ela conta algumas experiências dela e também à luz da Bíblia. Nós precisamos exercer a nossa confiança em Deus. E ela fala que, gente, você às vezes você fala, eu sei disso, mas eu não consigo. Como que eu faço isso? Até isso aqui você aprende, sabe? Na visão bíblica, na visão dela, é muito bom. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, ao longo desse livro também fala que quando você exerce a confiança em Deus, até aquilo que você faz de errado, até os erros, até o que veio para maldição se torna em bênção. Coopera para o bem, como a palavra de Deus fala. Tudo coopera para o bem daqueles que confiam. Às vezes, mesmo que uma situação venha para te destruir, quando você está confiante no Senhor, até isso se torna em bênção. Capítulo 6. Livre para desenvolver o seu potencial. Gente, já está quase escurecendo aqui. Fala sobre a gente não fazer pequenos planos, sobre como nós podemos acessar a força do Senhor, o quanto que isso é importante. Gente, o tanto que isso foi essencial para mim, sabe? Eu comecei a ler esse livro em um período e quando eu terminei esse livro a minha realidade já estava totalmente transformada. Claro que foi o Senhor, né? Mas assim, o tanto que a nossa mente ela tem esse poder, quando nós passamos a encarar uma situação de forma diferente, quando nós aprendemos e mudamos a nossa forma de enxergar as coisas, as circunstâncias, o tanto que a realidade muda. E o tanto que o Senhor ele foi essencial para mim nesse período, porque ele ia me ensinando a acessar a força dele, a usar a força dele para passar pelo momento. Capítulo 6 ele fala sobre nós não ficarmos contentes, assim, né? Contidos em ser qualquer coisa menos do que tudo que nós podemos ser. Tipo assim, eu sei que eu tenho capacidade para tal coisa, mas, né? Às vezes sente que deve fazer, que pode fazer, mas fica assim por medo. Tá bom, que tá bom. O capítulo 7, entenda a diferença entre ser e fazer. Esse é um dos capítulos maiores desse livro. Esse livro é um livro pequeno, mas assim, de todos os capítulos ele é o que mais se estende, mas ele não é chato, gente. Você lê assim, você fica grato. Cada capítulo você fica mais grato ainda. Nossa. Esse capítulo ele nos ensina sobre a questão da graça, sobre nós já sermos justificados diante de Deus. Isso para a caminhada cristã é muito importante também, porque às vezes nós nos sentimos indignos, condenados diante de Deus. E aí às vezes a gente pensa que para Deus nos abençoar, a gente, eu tenho que fazer tal coisa. Não, Deus não vai me abençoar porque eu sou assim. Aí, às vezes, eu tento fazer alguma coisa para comprar Deus, sabe? Então, ela fala muito sobre essa diferença entre fazer e o ser. Tanto que o inimigo, ele distorce isso, sabe? Nossa sociedade é fundamentada, é arraigada nisso, na ideologia, na mentalidade de que parece que quanto mais você faz, mais você tem valor, né? Pra você ter valor, pra você mostrar o seu valor, você tem que muito fazer. Você tem que conquistar tudo na vida, né? Porque se você
nossa sociedade gira em torno disso, né? Se você quer um computador, uma coisa, você tem que lutar para conseguir isso, né? Para conquistar. E a gente vê isso em todas as nossas áreas. Então, quando vem Deus e fala sobre dar, eu já dou o meu amor, eu já dou a minha graça sobre você, o meu favor já está disponível para você, já está sobre a sua mesa. Basta você querer acessar, sabe? Você tem que tomar posse disso. Então, a gente meio que estranha isso, sabe? A gente, não, mas peraí, não pode ser algo tão bom, tão magnífico, que vai me abençoar tanto. Deus, tipo assim, a gente crê, mas não crê, sabe? Acredita, mas não, na prática a gente meio que fica assim, não toma posse, porque a gente acha que tem que conquistar Deus, acha que tem que fazer muito. É claro que não é que Deus não se importe com as nossas obras, porque quem muito ama, quando você ama o Senhor, você vai sentir o desejo de fazer algo para o Senhor, cumprir seu ministério. Igual você querer ler a Bíblia, tipo assim, eu botei na cabeça, você começa a ler a Bíblia, ler por ler, porque colocou isso um propósito, mas você tá lendo por ler, nem tá entendendo, você não tá nem fazendo isso de coração. Igual quando você vai cantar, você canta por cantar porque você sabe que tem que cantar, mas não tá fazendo isso uma entrega, sabe? Você tá fazendo por fazer, porque é meu dever de cristão, eu creio em Deus, tenho que louvar e tal, mas sabe? Não é isso. E às vezes você faz isso porque, Deus, eu quero um milagre, Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero passar na minha faculdade, Deus, eu quero crescer no meu ministério, eu quero alcançar mais Deus pra ti. E aí você começa a fazer, e às vezes você acaba até se perdendo, porque você começa a fazer coisas que Deus nem pediu pra você fazer, entendeu? Sobre o quanto que Deus ele já nos compreende, sobre o quanto que nós somos justificados. Então, o poder, ela mostra também a luz da Bíblia, tanto que a Bíblia é poderosa para quando vir os pensamentos involuntários de condenação, de acusação, nós já somos justificados. A graça já é dada para a gente, né? Como diz, de graça, é dado. Fala sobre restauração de dignidade, o seu ser corrigirá o seu fazer, de glória em glória, gente, é muito bom. Fala sobre nós sermos uma obra em andamento, o quanto que nós precisamos viver segundo a palavra de Deus. E não como nós nos sentimos, porque os nossos sentimentos eles podem nos enganar muito. Tanto que nós não devemos ser guiados, sabe? Viver só pelos nossos sentimentos. Eu tô me sentindo assim, aí todo o nosso mundo transforma em torno do nosso sentimento. Fala sobre tirar a pressão. Gente, isso aqui é outra chavinha. Sobre tirar a pressão de cima das outras pessoas. Porque às vezes a gente quer mudar tanto o outro, a gente sabe que a outra pessoa pode fazer isso, ela pode melhorar, né? Só que assim, a gente pode aconselhar, gente, mas a gente não consegue mudar ninguém. Quanto mais a gente coloca, mais critica, mais coloca pressão sobre a vida da outra pessoa, mais as coisas desandam, não funciona. Ela fala sobre uma experiência dela, né, pessoal, em que Deus falou pra ela que ou você age ou eu ajo, entendeu? A gente se cobra tanto por expectativas, por padrões que a gente mesmo cria, expectativas não realistas, o tanto que a gente se frustra porque a gente não consegue alcançar esses padrões, sabe? O tanto que isso passa pro outro também, a gente começa a cobrar as pessoas ou colocar expectativas não realistas em cima delas. Enfim, gente, outro capítulo maravilhoso. Principalmente, você não é cristão, se você é cristão, gente, aprende, gente, lê isso aqui. A luz da Bíblia, mas assim, com ensinamentos da pessoa também, das experiências e visão, né? A visão diferente da pessoa. Tanto que nossa vida muda quando a gente entende o poder dessas três coisas. Ela considera, a autora fala que são as três palavras poderosas. Tanto que isso tira o peso, sabe? Quando nós entendemos o que é graça, o que é favor. Nós mudamos a nossa visão de como enxergar Deus, de como receber as bênçãos dele. Passamos a deixar de parar de nos sentir indignos e até mesmo alcançar vitórias, aquilo que Deus já tem preparado para nós nos entregar, sabe? Ousadia em Deus. E o capítulo 9, crendo e recebendo, fala sobre a importância da fé. Outro capítulo maravilhoso, marcante. Não podemos acreditar em receber alguma coisa se nós não cremos. E que no mundo a gente é criado, é ensinado a acreditar naquilo que a gente vê. Só que a fé é isso, ela é a certeza das coisas que a gente não viu. Ela fala sobre isso, sobre o quanto que nós precisamos acessar a nossa fé. E o tanto que Deus ele espera que os filhos dele comecem a esperar mais da glória dele, sabe? Comece a esperar mais dele, a não se limitar, não limitar a Deus.
E sobre a questão da gente receber pouco, a gente recebe pouco porque a gente acredita pouco, pede pouco. Ela fala sobre a gente fazer um checklist dos nossos pensamentos, mudar a visão, sabe, de alguns pensamentos, porque através disso a gente tem que se policiar, porque às vezes a gente está vivendo certas situações ou não está saindo de certas situações porque a gente não mudou a nossa forma de pensar, a nossa visão. Levantando-se interiormente. Outro capítulo marcante para mim, com certeza vai ser na sua vida. Eu encaro esse aqui como a importância, é uma coisa que Deus tem trabalhado em mim. Eu acredito que eu quero crescer mais nisso, eu vou aprender mais sobre isso, sobre a questão da gente se posicionar na nossa vida. Sabe quando você se levanta para fazer alguma coisa, em qualquer âmbito, ministerialmente, empreender, sonhar, e aí sempre vem aqueles que falam, desiste disso, pra que isso? Nossa, tá difícil, por que você não... Sabe, por que você não se cala? Para com isso, não vai dar certo. Por que você não senta e para com isso, sabe? O mundo à sua volta tá dizendo que não, a circunstância tá dizendo que não, e você... Dentro do seu coração você está dizendo, eu estou posicionado. O Senhor, Ele nos chama para ser assim. Diante das nossas circunstâncias, diante das lutas espirituais, diante do nosso... Tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar posicionado e firme no Senhor. Não dá para trás. Esse capítulo fala sobre o quanto que Deus não está interessado que os filhos dele comecem coisas e não terminem. E que quando nós começamos algo novo, a gente tem aquelas emoções, quem tá, aquela alegria, aquela euforia, quem tá ao nosso redor comemora e tal, mas quando, né, as emoções se vão e sobra somente você e o trabalho árduo, a gente descobre quem realmente tem o que é preciso. A gente descobre quem realmente tem o que é preciso para terminar, para alcançar o sucesso. Fala sobre vivermos de fé em fé, de glória em glória e não de fé à dúvida, de dúvida à incredulidade, o tanto que isso faz diferença na nossa vida, o tanto que Deus nos alerta para isso também na sua palavra, e isso abrange todas as áreas da nossa vida, tudo que nós formos fazer. E o capítulo 11 que fala sobre condenação destrói a confiança. Eu acredito que são complementações dos capítulos anteriores, porque, gente, vocês estão vendo que tá um pouco escura porque já escureceu aqui, sabe? A condenação destrói a confiança. Nós precisamos ser ousados e confiantes na nossa caminhada, porque se nós vivermos em ciclos de condenação de nós mesmos, nós não vamos conseguir deixar em segurança, tanto que nós precisamos ter o que chama de ousadia santa na nossa vida. E por último, fala sobre confiança na oração. Último e não menos importante, como a autora mesmo fala, a oração. Gente, a oração não precisa ser um fardo. A oração, ela não é você, eu preciso orar sobre determinada coisa, eu preciso falar com Deus. Muitas vezes nós deixamos de falar com Deus, de orar, porque a gente pensa que a oração tem que ser longa, que tem que ter aquelas palavras difícil, que a gente tem que estar no nosso quarto, em casa, para poder orar, para falar com Deus. E aí isso vai se tornando realmente um fardo na nossa vida, porque a gente lembra que a oração tem que ter 30 minutos, tem que falar isso, e tipo assim, não, a oração ela é uma conversa com Deus, e a oração ela abre portas. A autora traz pra gente uma visão bíblica sobre o quanto que a oração tem o poder de ligar e desligar coisas, sabe? Aquilo que você ligar na terra, desligar na terra, nos céus, ela traz essa visão pra gente, e o tanto que a oração ela tem o poder, sabe, nós somos seres nós, né, somos corpo, alma e espírito. E o tanto que a oração ela alcança aquilo que nosso corpo não. A oração, gente, ela tem o poder de mudar as pessoas, de transformar as pessoas. Tem a oração de livrar, de amarrar coisas e liberar coisas para nossas vidas. Tanto que nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. E estar em comunhão com o Senhor é você estar lavando sua louça, estar indo para a faculdade, no caminho, estar no trânsito, e você fala, Deus, obrigado por isso, Deus, obrigado pelo livramento, Deus abençoa meus planos, Deus me orienta. É isso, gente, é você estar no seu dia a dia fazendo suas coisas e você pedir para Deus, Deus me dá mais paciência. No meu caso, Deus me dá mais paciência. Já melhorei muito, mas eu quero melhorar mais, Deus dá mais paciência, porque senão eu surto. Eu fiz esse vídeo para falar para vocês por que vale a pena, sabe, indicar esse livro, e eu acredito que de tudo que eu falei aqui deve ter servido alguma coisa pra vocês. E você é cristão, não é cristão, não acredito, meu filho, leia esse livro, leia, porque
você vai ser muito abençoado, muitas chavinhas vão virar na sua vida. É claro que a nossa mente, ela é muito assim, às vezes você lê um conteúdo, muitas coisas fixaram, mas você vai esquecendo. Eu acho que eu quero tentar ler ele de novo, pra fixar certas coisas, mas assim, só o que eu já aprendi até aqui, ó. Quando a gente aprende algo bom, quando a gente cresce, aprende ou tá vivendo algo bom, a gente quer compartilhar, sabe? Nem que alcance uma pessoa, ajude uma pessoa, a gente quer compartilhar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco longo, né? E esperem os próximos vídeos que eu vou trazer aqui de mais livros que eu leio, que eu possa ler. É isso. Nossa, gente, já tá super escuro aqui, ó. Super, super escuro. Beijão e até o próximo vídeo.